Aleluia, obrigado. Você pode tomar o seu lugar. E hoje nós temos uma palavra. Diga comigo, Deus é bom. E hoje uma palavra poderosa fluirá sobre as nossas vidas. Amém? Eu quero hoje ministrar uma palavra que algum tempo atrás eu falei sobre ela. E o Espírito Santo, ele falou ao meu coração sobre isso. E eu quero que você abra sua Bíblia em Marcos, no capítulo 5, a partir do verso 25. E nós vamos percorrer nesse texto. Deixe a sua Bíblia aberta, porque eu hoje quero levar você a enxergar algumas chaves aqui dentro. E hoje eu vim aqui instruir a sua vida através de 5 lições que eu aprendo com essa mulher. Amém? Se eu aprendi, você também vai aprender. Amém? Fecha os seus olhos. Pai, diante de quem Tu és, quem somos? O Senhor é soberano, poderoso, superior a tudo e a todos. Por isso nós queremos, Senhor, Te exaltar sobre os ares de Vila Maria Helena. Te colocamos assentado sobre o trono desse lugar, desse bairro. E queremos dizer, seja louvado, Senhor. A Ti toda a honra, a Ti toda a glória e a Ti todo o louvor. Tu és o Senhor dos senhores. E reconhecemos, Senhor, a Tua grandeza, porque só Tu és Senhor dos senhores. Nos submetemos, Senhor, diante da soberania da Tua presença e queremos declarar, Senhor, quão necessitados somos da Tua graça, do Teu amor, da Tua benignidade, da Tua bondade, porque o que seria de nós se não fosse o Teu amor e a Tua graça? Nós Te honramos nessa noite, nós Te exaltamos nessa noite e nós queremos dizer, Espírito Santo, nessa noite, flua através das nossas vidas. Que não seja, Senhor, a minha vontade, mas que seja a Sua, plena e absoluta. Que não seja, Senhor, a minha voz apenas, mas que seja o fluir do Teu Espírito através da minha vida. Me submeto à Tua vontade, ao Teu querer. E digo que nessa noite nada vai impedir a revelação da Tua palavra. E ela é a única que penetra até a divisão da alma, entre ossos e medulas. Tu conheces, Senhor, quem entrou aqui. E Tu sabes, Senhor, o que as pessoas precisam. Por isso, Senhor, toma a frente nessa noite. Governa sobre esse lugar. Atamos tudo que vem para distrair, tudo aquilo que vem para roubar o lugar da revelação. E dizemos, Senhor, que o Teu Espírito tem total liberdade nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Marcos, no capítulo 5, a partir do verso 25, nós vamos aprender lições incríveis. E um tempo atrás, eu preguei dentro desse mesmo texto e o tema dessa ministração foi: decida o que fazer com a sua dor. E hoje eu venho trazer algumas coisas que foram ministradas dentro desse dia e que eu não tive tempo para falar, mas hoje eu quero compartilhar com você. Então hoje eu quero que você entenda quem você é e quem o Senhor quer que você seja. Então diga assim: eu entendo quem eu sou, mas eu me submeto a me tornar quem o Senhor quer que eu seja. Aleluia! Você vai ler comigo em Marcos 5, verso 25, que está escrito: E estava por ali certa mulher que havia 12 anos, vinha padecendo de uma hemorragia. E ela já tinha sofrido demasiado sobre os cuidados de vários médicos e gastara tudo o que possuía, porém, em vez de melhorar, ia de mal a pior. E tendo ouvido falar a respeito de Jesus, diga comigo, e tendo ouvido falar a respeito de Jesus, passou pelo aglomerado de pessoas e conseguiu tocar em seu manto. Pois dizia consigo mesma: se eu puder, ao menos tocar as suas vestes, ficarei curada. E naquele instante se lhe estancou a hemorragia
E a mulher sentiu em seu corpo que estava liberta do seu sofrimento. No mesmo momento, ao sentir que o seu interior fora liberado, poder, diga comigo, ao sentir que do seu interior fora liberado poder, Jesus, virando-se em meio à multidão, inquiriu: quem tocou em meu manto? Ao que os discípulos alegaram-lhe: vês a multidão que te comprime de todos os lados e perguntas: quem me tocou? No entanto, Jesus continuou olhando ao redor, esperando ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e trêmula, em outras versões diz, com muito medo, sabendo-lhe o que tinha sucedido, aproximou-se e, prostrando-se aos pés, declarou-lhe toda a verdade. E Jesus afirmou-lhe: minha filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e estejas libertas do teu sofrimento. Minha filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e esteja liberta do teu sofrimento. Esse texto é poderoso, parece um texto já bastante, difícil de você conseguir olhar para aqui e conseguir extrair algo diferente. Mas eu digo que a palavra do Senhor é suficiente e ela é poderosa e ela está acima de qualquer circunstância. Por isso, todos os dias que lemos ou que a lemos, ela se renova e ela se revela. Ela não precisa que a gente atualize nada. Todos os dias ela mostra verdades que os nossos olhos, certa feita, não conseguiram enxergar. E isso é a palavra de Deus. E esse texto ele é fantástico porque vai falar de uma história que você já cansou de ouvir. Uma mulher fadigada, desgastada, cansada, fraca, abatida, porque estava doente há 12 anos. Enferma, com um fluxo sanguíneo que não estancava, que não cessava, afastada de toda a sociedade, porque em Levítico vai falar que ela se adequava a uma classe de pessoas que tipificava alguém impuro, então ela tinha que ficar distante de tudo e de todos. Penso eu que ela teve que abrir mão de pessoas, amigos, familiares, parentes, pessoas que tinham que ficar distante, porque ela tinha que ficar isolada em um local onde todos que padeciam pela mesma situação tinham que ficar. Então a situação dessa mulher não era uma situação fácil. Nessa época não tinha WhatsApp, não tinha internet, porque se tivesse ela poderia fazer ali uma chamadinha de vídeo, como hoje todas as pessoas que estão distantes de pessoas que amam podem ali fazer uma chamada de vídeo, ouvir pelo menos a voz. E aquela mulher estava num local, numa situação complicada. Diga comigo, uma situação complicada. Porque eu quero que você entre agora comigo lá nesse texto e nesse local. Imagine um ambiente onde só tem pessoas que estão padecendo por sofrimento. Você, às vezes, quando está perto de pessoas pessimistas, pessoas negativas, você não aguenta, às vezes, ficar 5 minutos escutando as lamúrias de alguém que está, talvez, opresso ou passando por uma situação complicada. Imagine essa mulher em um arraial, em um local. Imagine um local com diversas pessoas e que a linguagem e a comunicação desse ambiente era uma comunicação difícil, uma comunicação de isolamento, uma comunicação de doença, uma comunicação de desesperança. Por quê? Porque não tinha esperança para esse povo. E essa mulher, diz a palavra, que ela já havia gasto todos os recursos. Então, essa mulher não tinha uma ponta de esperança mais. Por quê? Porque talvez a esperança dela esteve durante um período nos recursos que ela tinha. E nós não podemos mensurar qual era o valor ou quais eram os valores que ela já havia gasto. Bem sabemos que ela gastou tudo o que tinha. O texto é claro em dizer isso. Tudo que ela tinha. Então, talvez uma economia feita de muito tempo foi investido, empregado na cura dessa enfermidade e não teve êxito.
Então imagina uma comunicação de todo mundo ali, falando a mesma coisa. A minha situação realmente está muito difícil. Nós estamos aqui, né? O que vai restar o que vai nos restar aqui é morrermos por aqui, porque nós não podemos nem nos aproximarmos das pessoas com as quais amamos e as quais sentimos saudade. O que nos resta? O que nos resta é ficar por aqui. Então imagina o ambiente que essa mulher estava. Diga comigo, o ambiente era terrível. Mas essa mulher acreditava que enquanto há vida, há esperança. E é isso que eu vim aqui te dizer. Enquanto há vida, há esperança. Talvez você entrou aqui hoje com circunstâncias complicadas da sua vida. Mas eu vim aqui te dizer, enquanto há vida, há esperança. E é impressionante, isso aqui não está no texto, mas é o que eu imagino. Aquela mulher se deparando com pessoas a todo tempo, talvez vindo a óbito. Num cenário onde ela via talvez mortes constantes. Mas ela sabia que ela estava viva. Diga comigo, ela sabia que ela estava viva. E se ela estava viva, tinha esperança. Oi, você está aqui? Aleluia! Então abra o seu espírito para aquilo que o Senhor vem falar com você nessa noite. O texto diz que um dia ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar, penso eu que em um local isolado, onde ela estava lá, fraca, abatida, ela escuta falar. Porque o texto não diz que falaram com ela de Jesus, diz que ela ouviu falar. Então eu imagino essa mulher numa reunião como essa, todo mundo aqui sentado, você prestando atenção em mim, e de repente alguém lá fala assim, está passando alguém lá do lado de fora. Ela ouve falar que Jesus era alguém que poderia mudar histórias e destino. Ela diz, o texto diz, ela ouviu falar de Jesus. Gente, essa palavra é muito linda. Diga comigo, ela ouviu falar a respeito de Jesus. E aí essa mulher escuta falar a respeito de Jesus. E o que acontece quando a gente escuta de Jesus? Quando a gente escuta falar o nome de Jesus, vem junto com esse nome esperança. Ela pensa, tenho vida, escuto falar de Jesus, vida com vida, o que pode resultar isso? Milagre sobrenatural. Ali naquele ambiente, eu imagino as pessoas olhando para ela e pensando, o que essa mulher está matutando? Imagina uma mulher pálida, uma mulher fraca, uma mulher que de repente se levanta e as pessoas que estão com ela olham para ela e dizem assim, tu vai para onde? Ela diz, eu ouvi falar em um Jesus. Ou talvez não disse nada. Tu vai para onde? E ali ela foi seguindo o seu caminho. Preste atenção. O texto não diz que houve uma comunicação ali. Então eu imagino que essa mulher, quando ela escutou falar, ela disse, agora eu tenho que me levantar e é a minha oportunidade. Ela vai ao encontro de Jesus. Uau! E isso é muito poderoso. Ela vai ao encontro de Jesus. Quando ela chega lá, que ela olha a infinidade e a multidão de pessoas, ela deve ter pensado assim, bom, é vida ou morte agora. Eu estou fraca, abatida, sangrando, e agora o que me resta? O que me resta é romper com o aglomerado. E eu vou ter que romper. E aí eu imagino assim, algumas pessoas olhando, e no meio daquilo ali, alguém deve ter olhado, deve ter pensado, gente, não é essa mulher, aquela mulher, porque imagine uma pessoa em um lugar que há 12 anos sofre de uma doença grave. Dificilmente essa pessoa não é conhecida, está comigo? Então, quando é um diagnóstico terrível, todo mundo do local sabe que aquela pessoa tem um diagnóstico crítico. Então eu imagino as pessoas olhando e falando assim, essa mulher é doida. O que essa mulher veio fazer aqui? O que essa mulher está fazendo aqui? E o pior, pega isso aqui, irmãos. O texto diz, em Levítico vai falar, que essas pessoas que se consideravam e que eram classificadas como impuras, elas não podiam tocar em ninguém. Porque se elas tocassem em alguém, esse alguém que elas tocassem se tornaria impuro. Ó, que loucura. Como uma mulher num aglomerado rompe com todas essas circunstâncias para tocar em Jesus?
Então essa mulher deve ter pensado, se eu continuasse lá onde eu estava, eu iria morrer. Agora, a pior coisa que existe para alguém é morrer sem tentar. Então possa ser que eu morra aqui, morra usando toda a força que eu tenho, possa ser que eu seja pisoteada no meio dessa aglomeração, ou possa ser que quando me pegarem tocando em Jesus, talvez deem cabo sobre a minha vida, porque eu estou fazendo algo que não poderia ser feito. Agora, entre morrer e tentar, eu morro tentando, eu vou tentar. Você está comigo? E quantas das vezes pessoas desistem sem tentar? Está tudo dando errado, mas eu vou tentar, acabou para mim, não tem mais jeito. O que eu posso fazer se não tem mais jeito? E aí, perceba o que Deus falou comigo dentro desse texto. Quando nós enfrentamos situações difíceis na nossa vida, o primeiro sentimento que temos é que nós estamos fracos, ok? E logo que nos sentimos fracos, acreditamos que estamos fracos. Não só acreditamos que estamos, presta atenção, acreditamos que somos. Então, estar e ser são coisas diferentes. Eu posso estar, mas isso não significa que eu sou. Só que o primeiro estágio e o primeiro embate da vida e das circunstâncias é você está. E aí você começa a dizer, eu estou fraco, eu estou meio desanimado, eu estou meio desencorajado. De repente o inimigo começa a trabalhar e esse estar já passa a se tornar um discurso ser. Eu sou fraco, realmente eu não vou conseguir sair dessa circunstância. E aí o estar já passa a ser. E quando você se torna ser, você desenvolve o ser, você assume uma identidade que você não poderia assumir, que é ser aquilo que você nunca foi, fraco. Você está comigo? Então eu vim aqui hoje por essa palavra, animar-te, encorajar-te, fazer com que você ache dentro de você características que talvez você não acredita que você possui. Então eu estou, ou eu estava, mas eu não sou. Estar é algo temporário, ser é algo permanente. Então eu não vou assumir um estar permanente de algo que eu não fui chamado para ser. Então eu me levanto nessa noite, eu me posiciono nessa noite para cumprir o propósito de Deus na minha vida. Aleluia! Então, acreditamos que somos fracos e que estamos vulneráveis, frágeis, e aí achamos que nós não vamos conseguir chegar no objetivo final. Você está comigo? Por quê? Olhamos uma distância enorme de onde estamos e onde precisamos chegar. E quando nós olhamos o intervalo dessa distância, tudo começa a ficar muito difícil, porque parece que vai ser impossível a gente chegar onde a gente tem que chegar. Então, comece aqui. Às vezes, você tem fé para todo mundo. Às vezes, você tem força para todo mundo. Às vezes, você tem palavra para todo mundo. Mas quando chega na sua vez, sou tão frágil. Quantas vezes você é alguém que as pessoas sabem que você é um porto seguro? Você tem palavra para todo mundo, você tem orientação para todo mundo, você tem conselho para todo mundo, você tem ombro para todo mundo. Às vezes você engole o teu choro para ouvir o choro de alguém. E aí é nessa hora que o inimigo olha para a sua vulnerabilidade. Só que o que você precisa entender é que, diante das circunstâncias, da circunstância que ela estava enfrentando, ela falava consigo todos os dias. E o que ela falava consigo? Se tão somente eu tocar, eu serei curada. Se tão somente eu tocar, eu serei curada. Irmãos, essa palavra é tremenda. E Deus tem falado comigo a semana toda nessa palavra para mim. Se tão somente eu tocar, eu serei curada. Ela foi uma mulher determinada. Agora, pega uma chave aqui. Ela foi determinada. E o texto vai dizer que ela gasta tudo o que ela tem com ela. Aperta que vai, segura que vai apertar. Ela gasta tudo o que ela tem com ela. Então, deixa eu te falar uma coisa. Às vezes você quer que todo mundo fique bem.
É ou não é? Às vezes você quer que todo mundo fique bem. Eu vou repetir. Só que o que você precisa entender? É que se você estiver bem, todo mundo estará bem. Tem hora que é importante você apoiar todo mundo. Só que eu vim aqui te dizer uma coisa. Tem hora que será importante você decidir em quem você vai investir. Se é nos outros ou se é em você. E aí, o que você vai escolher nessa noite? Então, diante dessa decisão, eu vim aqui te anunciar, cuide-se, porque em algum momento você vai ter que decidir se continua investindo em alguém ou se você investe em você. Aquela mulher, ela teve que tomar uma decisão. Ela pega tudo que ela tem e procura curar-te. Por quê? Porque ela sabia que se ela não se curasse, ela iria morrer. E eu quero te falar uma coisa, e é forte o que eu vou te dizer. Você precisa estar muito vivo, porque você vivo vai mudar histórias e destinos. Você vivo, você vai fazer um estrago no inferno. Você vivo, você vai saquear o inferno. Você está entendendo isso aqui? Hoje eu vim aqui pregar uma palavra para crente, uma palavra para aquele que é visitante, uma palavra para aquele que não é crente. Não importa o meio em que você está inserido, cristão ou não cristão, eu vim aqui te dizer, cuide de você, porque se você cuidar de você, você vai ter condições de cuidar de pessoas. Pessoas que não se cuidam, não conseguem cuidar de pessoas. Por quê? Porque você precisa ir, você precisa prosseguir. Então decida. Aquela mulher parou e disse, é ou não é? Ou eu guardo a herança ou o dinheiro na poupança, ou eu invisto na minha saúde. Talvez quem diga, aquela mulher foi uma irresponsável. Não, a irresponsabilidade diante dos fatos, só quem pode definir é quem está vivendo. Então pare de se preocupar com as satisfações que você tem que dar aos outros e comece a entender e a viver a vida que você tem que viver. Porque a vida que você tem que viver é uma vida extraordinária, abundante, poderosa. Não é uma vida de alguém que de vez em quando está muito bem e de vez em quando está muito mal. Eu vim aqui te dizer que existirão dias que talvez possa ser que você esteja fraco. No dia em que você estiver fraco, eu quero que você lembre que você está momentaneamente, mas isso não faz parte do seu ser. Então levante-se nesse dia e decida tomar decisões que vão virar o quadro da sua história. Quando você vira o quadro da sua história, você vira o quadro de história de pessoas. Porque aquela mulher morta não teria voz nenhuma. Seria mais uma mulher que estaria morta no arraial. Mas aquela mulher viva e curada foi uma voz para restaurar centenas de pessoas naquele lugar. Porque enquanto aquela mulher passava corcunda, sangrando talvez, abatida, as pessoas olhavam e diziam, coitada daquela mulher. De repente, quando aquela mulher levanta-te na cidade e vai andando, as pessoas começam a olhar e dizer, é aquela mulher, que mulher aquela que sangrava há 12 anos, aquela dona fulana que estava quase morrendo, é aquela que estava lá do lado de fora do arraial, é aquela mulher. Sim, o que houve com ela? Ela não gastou toda a fortuna e não foi curada. Quem a curou? Ouvi falar que um tal de Jesus passou numa cidade e quando essa mulher tocou nele, algo aconteceu. Automaticamente a hemorragia estancou. Então essa mulher viva fez um estrago. Aleluia! Use a força que você tem. A primeira lição. Use a força que você tem. A mulher usa a força que ela tem. Isso aqui é poderoso. Olha só. Pega isso aqui. A mulher, ela tinha o quê? A enfermidade. É ou não é? A enfermidade não era dela. Estava cometida ali no corpo dela. Então o que essa mulher faz? Essa mulher, ela diz, se tão somente eu tocar, eu serei curado. Agora, essa mulher sabia que Jesus vivia aglomerado de pessoas. Ela sabia que ela precisaria de quê? De muita força. Tenta hoje romper e chegar perto de alguém que está cheio, lotado
lado de uma aglomeração. Você vai ver que você vai ter que fazer muita força. Agora, isso aqui foi tremendo. Por quê? Porque ela não pede a Deus o que ela tem. Vou repetir, ela não fica orando lá dentro do arraial, dizendo: Deus, eu estou sangrando, Deus, olha como é que eu estou, Deus, eu estou fraquinha, Deus, me ajuda, porque eu preciso tocar. Ei, ela já tinha força, então o que ela pede? Ela diz: se eu tocar, eu serei curado. Sabe o que você precisa entender? Você não tem que ficar orando, pedindo força para Deus, porque força você já tem. O que você precisa entender é que você precisa pedir a Ele o que você precisa, porque força você já tem. Aí tem gente que fica assim: Deus, me dá força para ir para a igreja. Força você tem força para ir para todo lado. Como é que você precisa de força para vir para a igreja? Você não precisa de força para ir para a igreja, não. Toma tendência, crente. Ah, Senhor, me dá força que eu estou tão desanimado. Só precisa de força para vir para a igreja. Força para ir para o mercado você tem. Força para ir no açougue você tem. Força para ir assim você tem. Força para ir na praça você tem. E aí tu vai pedir a Deus força para vir para a igreja? Não, você tem que pedir: Deus, me dá vergonha. Deus, tira da minha vida a incredulidade. Você está comigo aqui? Deus, tira da minha vida isso. Você se conhece. Você sabe o que você precisa. Tudo do que você não precisa é de pedir a Deus força. Porque força você tem para ir para todo lado. Você só não tem força para bater canela para vir para a igreja. Você está comigo? Força é assim. Então, eu vou pedir a Deus o que eu tenho? Não, eu vou pedir a Deus o que eu preciso. O que você precisa hoje para você se tornar alguém poderoso em Deus? Para você se tornar alguém que vai fazer com que o nome de Jesus Cristo seja ecoado nos 4 cantos da terra. O que você precisa? Essa é uma palavra que não vai levar talvez você a muitas coisas, mas vai levar você a pensar para você mudar de vida. Você está aqui comigo? Então, perceba uma coisa. Na caminhada, quantas vezes você acreditou que você não tinha força, mas você conseguiu chegar? Em Deus, escute, o seu último esforço revela a força que você tem para o que você precisa. Qual é o último esforço que você tem? Deixa eu trocar em miúdos. Às vezes você está desanimado por alguma coisa, mas só que você usa o pouquinho de força que você tem para ir para lugares que não vão somar com nada na sua vida. Pelo contrário, só vão te sugar. Esse é o seu último esforço. O seu último esforço você usa para algo. O seu último esforço você usa para fazer coisas que não vão ajudar e auxiliar você a se tornar alguém mais forte. Então, aprenda a pedir a Deus o que você realmente precisa. E saiba o que você vai pedir. Por quê? Use o seu último esforço com pessoas certas e no lugar certo. Por que você usa o seu último esforço no lugar errado? E com pessoas erradas? Se você já não está 100%, como é que tu vai se juntar com alguém que não está 100%? Você não está 100%. Você junta a tua metade com a outra metade que está ruim, junta ali e vai estragar o negócio todo. Você está entendendo? E aí você vai pedir a Deus o quê? Não tem como. Então entenda isso nessa noite. A primeira lição: use a força que você tem. Porque força você tem. Diga comigo: eu tenho força. Eu preciso é querer. São coisas diferentes. As pessoas estão usando subterfúgios para resolver seus problemas internos. Não, você tem força. Você tem que entender que força e querer são coisas diferentes. Aí daria uma outra pregação. Então, segunda lição: não ore na hora que você precisa agir. Não ore na hora que você precisa agir. Eu vou repetir: não ore na hora que você precisa agir. Por quê? Porque tem muita gente orando na hora que tem que agir. E tem muita gente agindo na hora que era para orar. Você está entendendo? Existem muitas pessoas que estão atropelando situações que deveriam já estar diferentes. Mas por quê? Porque não sabe colocar as coisas nos lugares corretos. Estão se atropelando. Essa mulher, ela não orou para encontrar com Jesus. E eu fiquei indagando
gargalo quando eu li esse texto. Falei, gente, que mulher ousada é essa? Ela ouve uma conversa, ouve falar de Jesus, e em nenhum momento o texto vai dizer que ela ficou orando para encontrar com Jesus. Eu vou dobrar meu joelho aqui no arraial, e eu vou orar para Deus me dar uma oportunidade. Ei, você não tem que orar para Deus dar uma oportunidade. Você precisa ir atrás da oportunidade. Por quê? Porque o Senhor já te deu a palavra. O que você precisa? Você precisa agir. Por quê? Porque orar você já orou. Então tem gente que está trocando a ordem. A mulher não ora para encontrar com Jesus. Por quê? Porque ela já sabia quem era Jesus. Isso aqui é poderoso. A mulher não ora. Por quê? Porque quando ela ouve falar de Jesus, ela ouve falar de uma promessa. Ela já começa a entender que isso aqui foi forte, foi um lepo que eu recebi. Ela olha e fala assim: eu ouvi falar desse Jesus. Esse Jesus é aquele que levou sobre si todas as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, quando ela ouve falar de Jesus, penso eu que ela associa isso a Isaías. E aí ela fala: eu vou orar pedindo para ele algo que ele já disse que já fez. Não vou orar pedindo para ele fazer. Vou usar a força que eu tenho para encontrar com ele. Por quê? Porque eu sei que a virtude quando eu tocar nele. Quem falou para essa mulher que se ela tocasse ela seria curada? Qual foi o momento que o texto mostra ela de joelho? Senhor, me mostra que se eu te tocar eu vou curar. Não, ela já sabia quem era Jesus. Eu pergunto a você: você já sabe quem é o teu rei? Você já sabe quem é o teu salvador? Então eu vim aqui te dizer hoje: para de ficar orando. Eu não estou dizendo que você não tem que orar, não sou herege. Não estou aqui invalidando o poder da oração, porque sem a oração nós não damos um passo. Eu só estou dizendo que existem momentos que você já orou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 6 anos, 5 meses, 2 meses, e Deus já está olhando para você e está falando: tu está me pedindo o quê? O que tu está me pedindo? Levanta daí e vai, porque eu já fiz. Você não está entendendo? Levanta do teu lugar e vai. E tem gente orando na hora que é para ir. Eu sinto a virtude de Jesus aqui. Ela disse: se eu tocar, diga comigo, palavras que são realidade. Eu não posso te falar a chave maior, né? Que foi aqui, pá, no meu coração. Ela disse: tão somente eu tocar. Alguém devia estar pensando: agora ela fica, além de fraca, ela agora ficou doida, porque ela devia ficar: se tão somente eu tocar. O que você está falando aí? Se tão somente eu tocar. Mulher, tu já está fraca agora, tu está vendo fantasma, tu está falando sozinho. Se tão somente eu tocar. Se tão somente eu tocar. E eu fico imaginando essa mulher viajando. Eu fico imaginando, porque eu sou dessas. Porque se eu fosse ela, eu ia também estar. Você curado. O povo não devia estar entendendo nada. Só que ela sabia quem Jesus era. Deixa eu te falar uma coisa. Você precisa saber quem Jesus é. Essa geração precisa saber quem é Jesus. Essa geração sabe a vida de todo mundo, sabe a biografia de todo mundo, sabe tudo, mas sabe muito pouco acerca de Jesus. Porque se soubessem acerca de Jesus, talvez nós não estaríamos diante de cenários tão caóticos. Então você precisa saber quem é Jesus, e você precisa saber o que Ele pode fazer e o que Ele vai fazer. Você está comigo? Então ela disse: se tão somente eu tocar, eu serei curada. Então, o que ela faz? Ela pensa: se eu toco, eu saro. Eu não quero que ele ore, eu quero que ele me deixe tocar. Porque pega comigo aqui, em nenhum momento essa mulher, nas suas conversações consigo, no seu diálogo interno, ela diz: eu preciso encontrar com Jesus para que ele ore por mim. Não, ela disse: eu só preciso tocar. Também não preciso que ele me ore, eu preciso tocar. Você está entendendo isso aqui? Pega essa chave aqui. Eu não preciso que ele coloque as mãos, eu não preciso que ele diga, eu só preciso tocar. Eu só preciso tocar. Eu quero que ele me deixe tocar. Eu só quero que as pessoas me deem a oportunidade de tocar. Por quê? Porque ele não precisa me tocar, sou eu que preciso tocar nele. Eu preciso tocar nele.
Jesus. Agora, gente, olha isso aqui. Ela não andava com Jesus. Ela não via uma terça parte. Ela não tinha oportunidade de ver nada do que Jesus fazia. Isso aqui agora é forte. Sabe por quê? Porque isso explica a situação e as situações de muita gente. Você está entendendo? Tem muita gente que não anda com Jesus, não está na igreja todos os dias, mas ouve falar em Jesus. E quando ela ouve falar em Jesus, o que ela faz? Ela acredita e toca. Quando ela toca, recebe. Aí tu fala assim, mas não é possível. Eu estou dentro da igreja, minha vida, e a minha vida não muda. Sabe por quê? Porque você se acostumou a um Jesus da religião. Você precisa saber o Jesus que faz. Porque o Jesus da religião, ele não pode fazer nada por você. Porque quando você toca nos dogmas e nos sofismas, não sai virtude. Mas quando você toca em um Cristo vivo, a vida de alguém muda. Você está entendendo? O problema é que as pessoas acreditam num Cristo que está só dentro da Bíblia. Elas não acreditam que um Cristo é um Cristo que ressuscitou. E quando ele ressuscitou, e quando ele ressuscita, nós entramos na vitória triunfante dele. Então você precisa entender o seguinte: você precisa abrir a tua visão e mudar a sua realidade como um cristão. Você precisa sair da condição que você está para uma condição que o Senhor quer que você vá. Então, pegue essa palavra nessa noite. A cura, ela se apropria, mas a salvação é Jesus que dá para ela. Eu vou repetir. A cura, ela se apropria, mas a salvação Jesus dá para ela. Vou repetir. A cura, ela se apropria, mas a salvação ele dá para ela. O texto não diz que ele ora para ela ser curada. Ele diz, mulher, a tua fé te salvou. Filha, a tua fé te salvou. Eu fiquei esperando Jesus falar para ela, mulher, levante-se, saia curada. Ele diz, mulher, a tua fé te salvou. A mulher vai tocar para receber cura e sai com a salvação. Jesus não ora para dar cura para aquela mulher. Jesus olha para ela e diz, mulher, a tua fé te salvou. Agora, vai apertar. Isso aqui vai levar os religiosos a pirarem. Estou nem aí para eles. Sabe por quê? A mulher estava impura. E como uma mulher impura toca num santo? Como uma mulher impura toca em um Cristo santo? Ela toca. E quando ela toca, ele olha para ela e ele procura... Alguém me tocou. Pega isso aqui. Quantas pessoas santas estavam em volta de Jesus? Tinha muito santo ali em volta dele. Tinha muita gente boa ali em volta dele. Tinha muita gente que se sentia o dono da razão, os donos da razão. Gente que estava ali aglomerando, pessoas que estavam ali e de repente vem uma mulher que não tinha mais fôlego e toca, e quando ela toca, aí os discípulos falam, mas como é? Imagino ele já meio pilhado, como é que o Senhor, pilhado aspas, tá? Não estou dizendo que eles estão irados não, imagina os discípulos meio, mas mestre, como é? O texto, ele te dá uma exclamação. Então, se ele te dá uma exclamação, ou é uma exclamação, uma interrogação, não sei, alguém fala aí para mim, lê aí no texto aí, é uma exclamação. Se ele exclama, ele está se colocando. Todo mundo aqui entende de pontuação na língua portuguesa, né? Então, se ele exclama, eles estão tomando mestre, como pode o Senhor perguntar se alguém te tocou? Olha a quantidade de gente que está aí. Em outras palavras, que pergunta, né? Olha a quantidade de pessoas que estão te tocando. Ele diz, vocês não estão entendendo. Alguém me tocou, mas só que alguém me tocou de forma diferente. Porque de mim saiu poder. De mim saiu virtude. De mim saiu algo que ainda nesse momento ninguém foi capaz de extrair de mim. Uau! É forte, vai ficando mais ainda.
cidadão. A fé, em outras palavras, não é para fazer. A fé é para você receber o que já foi pago. A fé não era para ela fazer, porque ela já sabia que ela não precisava fazer nada. Você está pegando isso aí? Não precisava fazer nada, porque quem fez para ela foi o próprio Cristo. E quem faz é Ele. O que nós temos que fazer? Ter fé para receber. Porque nós queremos fazer quando na verdade deveríamos receber. Temos dificuldade em receber as coisas de forma facilitada. É para quebrar as fortalezas. Preste atenção. Eu não estou aqui dizendo que você não tem que pagar um preço. Eu só estou dizendo que o preço não é você quem paga. O preço, quem já pagou foi Jesus. A diferença é que nós temos que ser santo como Ele é. Porém, preço eu não tenho que pagar nenhum. Quando eu entendo que Ele é santo, eu entendo que eu preciso me santificar. E santificação leva a abrir mão de coisas que às vezes queremos. Então, o que você precisa entender nessa noite? Quando você tomar essa decisão, sua vida vai mudar. Meu Deus, tenho que correr. Terceira lição: decida com quem você vai gastar a sua energia. Vou repetir. Decida com quem que você vai gastar a sua energia. Perceba. Quando você está fragilizado, você sempre vai ser desafiado a usar a última energia que você tem com gente que vai te levar só a desgaste. Você já reparou? Você levanta da cama e fala assim: hoje parece... Quantas vezes você... Para trocar em miúdos, ficar mais fácil. Você levanta da cama e você fala assim: gente, não é possível. Hoje parece que todo mundo resolveu me aborrecer. Então, esse dia é o dia que você precisa escolher com quem você vai gastar a pouca energia que você tem. Então, não gaste a sua energia com gente que quer te desgastar. Gente que quer te desgastar, você precisa se retirar da presença. Então, eu já li essa frase e não sei de quem é, mas eu vou aqui falar porque eu não sei o nome do autor. Você precisa se retirar da presença do desrespeito. Não permaneça na presença do desrespeito. Porque o desrespeitoso, a única coisa que ele quer é te afrontar. Ele não quer te entender, ele não quer te ouvir, ele não quer tentar resolver, ele quer te afrontar. Para quê? Para te fragilizar mais ainda. Então você precisa decidir com quem você vai gastar energia. Mas por que você está falando isso? Porque o texto vai mostrar que a mulher tinha um restinho de força. E esse restinho de força que ela tem, ela tinha que escolher. Ou ela ficava batendo boca, contando para o povo aonde ela estava indo, ou ela ficava discutindo com o povo que estava na aglomeração. Pegou aqui comigo? Por quê? O povo estava no aglomerado. Imagine ela tendo que passar fraca. Ela tinha que escolher. Ou ela bate boca, falando: me dá licença, eu quero passar, por favor. Ou ela foca e passa, e rasga na multidão. Então ela teve que decidir com quem ela ia gastar a força que ela tinha. Discutir com quem estava ali, ou ela tocaria então em Jesus. Então você precisa entender que a mulher do fluxo de sangue, ela usa a força que ela tinha, porém, ela usa para tocar, ela não usa para atacar. Vou repetir, ou vou trocar em outras palavras. A mulher teve uma oportunidade e ela soube como usar, você está entendendo? E no meio da sua fragilidade, você vai ver a força que você tem. Agora, no meio da sua fragilidade, você precisa descobrir que não é o melhor momento para você atacar. Porque você pode perder a sua razão no meio de um ataque com pessoas erradas. Então, às vezes, é melhor você se calar. Eu sei que às vezes é ruim gerir essas emoções, administrar isso,
quando você não quer uma outra coisa, você só quer resolver o problema, é muito difícil. Mas eu vim aqui te dar essa dica. Não se desgaste. Principalmente, sabe o que eu tenho aprendido ao longo dos anos? Eu tenho conversado muito com o apóstolo. Eu decidi não me desgastar com pessoas que não valem a pena. Que isso? Tem gente que não vale a pena. Por quê? Porque tem gente que não vai fazer porque ela não quer fazer. Ela não quer fazer. Você instrui, você fala, você ora, você faz tudo e a pessoa não quer fazer, ela não quer. Então, depende de qualquer coisa. Se ela não quer, quem é você para continuar insistindo? Ah, mas eu tenho que lutar pelo destino de alguém. Sim, você tem que lutar, se preservando. Lute vivo, diga comigo, eu vou lutar vivo. Porque eu não vou morrer por causa de ninguém. Nossa, exagero? Não, não é exagero não. Tem muita gente nova aí que está dando AVC. Tem muita gente nova que está infartando. Sabe por quê? Estresse, aborrecimento, carregando uma carga que o outro está lá, cheio de saúde, firme e forte. E você arrancando os cabelos da sua cabeça por alguém que não quer. Não quer. Então eu vou te dizer, invista suas forças em pessoas que queiram. A pessoa pode estar fraquinha, mas se ela disser, eu estou fraquinha, mas eu quero, invista suas forças. Agora, se ela não quer, você não vai ficar arrancando, mas eu vou me sentir mal se acontecer alguma coisa. Não, você não vai se sentir mal, não. Quem tem que se sentir mal é quem está dando cabo na sua própria vida, porque está escolhendo isso. Você precisa orar, porque a sua oração tem uma voz. Você está entendendo isso aqui? Então decida o que você vai fazer. Por quê? Porque você precisa seguir. Você está entendendo isso aqui? A quarta lição é: como eu faço para administrar essa dor ou administrar essa circunstância quando são pessoas que eu amo? Porque você está falando talvez para eu abrir mão de alguém que eu gosto, para eu deixar uma pessoa que eu queria que acontecesse algo. Preste atenção aqui. A sua expectativa, ela precisa estar no propósito. Vou repetir. A sua expectativa precisa estar no propósito e não na ferida. Você não pode olhar para a ferida e esquecer o propósito. Você precisa olhar para o propósito que a ferida vai se curar. Você está entendendo isso? Então, aquela mulher, ela sabia que ela havia, talvez, tido um distanciamento de pessoas que ela amava, mas ela sabia que ela precisava cumprir um propósito. Então, se você precisa cumprir um propósito, fique firme, porque o Senhor, Ele vai te ajudar. Então, escute isso aqui é crucial para você. Você não pode escolher sentir ou não sentir dores, principalmente dores que estão aqui dentro. Você não escolhe, é ou não é? Você está comigo? Se nós pudéssemos, nós escolheríamos não sentir. Agora, o que você precisa entender? Você pode escolher o que você vai fazer com ela. Então, você escolhe o que você vai fazer com a dor que você está sentindo. Por quê? Porque quando você escolhe o que você vai fazer com a dor que você está sentindo, essa dor, ela passa a se tornar, ela sai do estágio de ferida e passa a se tornar um propósito. Então, era uma dor, era uma ferida, mas quando você decidiu o que você vai fazer ou o que você iria fazer de uma dor, ela passa a se tornar um propósito. Então eu vim aqui te anunciar algo, talvez dores que você está vivendo, circunstâncias que estão aqui dentro, que só você sabe, estão doendo, e você talvez está dizendo, eu não sei o que eu vou fazer, como é que eu vou fazer, está aqui dentro, eu não consigo tirar isso de dentro de mim. Sim, talvez você não consegue tirar isso de dentro de mim, dentro de você, sabe por quê? Porque na hora que talvez você mais está precisando, você está sem ninguém. O momento em que você mais precisaria de pessoas que você estendeu a mão, onde eles estão? O momento em que você talvez precisaria que alguém te abrisse uma porta, onde estão as pessoas? E aí você começa a olhar para o teu propósito, você fala assim, nossa, quantas portas eu abri, e agora eu só preciso que alguém me abra uma única porta. Aonde essas pessoas estão? E aí você começa a olhar para a dor que você está vivendo, você está entendendo? Nossa, eu ajudei tantas
tantas pessoas. Por quê? Um momento em que eu mais estou precisando, aonde estão essas pessoas? Se você foca na dor, você fica mais doente. Mas se você foca no propósito, você entende que você é um agente de transformação. Então você começa a sair de um estágio para um outro estágio. E que estágio é esse? Você começa a entender o propósito real da sua vida. E você não seria escolhido por Deus para passar circunstâncias apenas para ser um depósito de dor. O teu pai, ele não iria escolher você para que você fosse alguém que sofresse. O seu sofrimento tem uma voz. Que voz é essa? É a voz que vai desatar destinos de um Cristo que é vivo e que fez na sua vida. E se ele fez na sua vida, ele vai fazer na vida de alguém. Você está entendendo isso aqui? Quarta lição: pare de se vitimar. Isso aqui é forte. Por quê? Porque aquela mulher, ela tinha todos os motivos para ser a vítima. A vítima de uma sociedade, a vítima da circunstância. Ela era uma mulher, ela era frágil. Mulheres eram tratadas como nada naquela época. Então a situação daquela mulher era muito difícil. Só que ela sabia quem ela era e ela sabia quem era Jesus. Diga comigo, a mulher sabia quem ela era e também sabia quem era Jesus. Isso fala de identidade. Isso fala de alguém que sabe quem é e para que veio. Você precisa saber quem você é. E você precisa saber para o que você veio. Porque quando você sabe para o que você veio, você sabe que você não é uma vítima. Você sabe que você é alguém que possa estar, diga comigo, passando por uma situação, mas você não será definido nessa situação. Então você está passando, mas você não vai permanecer. Você está aqui comigo? Então ela dizia, se eu tocar, quantas vezes ela deve ter dito isso? Se eu tocar. Quantas vezes você está falando a alguém alguma coisa e as pessoas estão, você está maluco, você parece agora que ficou maluco, agora você está dizendo aí que vai fazer. Diga, se eu fizer, eu vou fazer, vai acontecer, eu vou romper, eu vou abrir, eu vou cumprir, eu vou chegar, eu vou comprar, eu vou alcançar, eu vou vender, Deus vai fazer. Por quê? Porque você precisa todos os dias alimentar a sua realidade com isso. Isso não é positivismo, isso é o poder da palavra. Isso não é positivismo, vou repetir, isso é o poder da palavra. E quando você faz isso, eu não consigo desagregar o mundo natural do mundo espiritual. Tem uma penca aí muito natural. Quando você diz isso, você está anunciando profeticamente aos ares e ao mundo espiritual, eu vou fazer. Aí você pode pensar, mas os demônios vão se levantar. E se eles se levantarem, eles vão ter que se levantar para cair. Porque quando você começa a estabelecer que você vai fazer e que vai acontecer, você tem um Deus que diz que bom, ela ou ele se levantaram para não apenas pedir, mas para receber aquilo que eu já entreguei. Diga comigo, eu preciso assumir quem eu sou. Mulher de identidade, mas mulher de caráter. A multidão estava oprimindo. É ou não é? Jesus olha e procura. O texto diz que ele procura. Quem me tocou? Os discípulos. Jesus, já falei isso ali atrás. Você vai querer saber quem tocou? Quantas pessoas te tocaram? O texto diz, ela com medo, trêmula, chega aos pés de Jesus e diz, fui eu, eu toquei. Sabe por que eu toquei? Porque eu acredito que aquilo que você tem é o que eu preciso. Isso pode custar a minha vida. E quando você decide tocar em Jesus para todo mundo ver, isso pode custar a tua vida.
Vou repetir. Quando você decide tocar em Jesus para todo mundo ver, e você decide se assumir diante de todos, isso pode custar a tua vida. Que vida é essa? Física? Não, a sua vida social. Pessoas podem não querer estar perto de você, pessoas podem não querer mais que você esteja em alguns grupinhos, pessoas podem fechar as portas, aquelas festinhas, né? Ah, todo mundo faz a resenha, deixa você de fora. Sabe por quê? Porque você decidiu se assumir diante de quem Cristo é. Agora, sabe o que é poderoso? É quando a gente decide se assumir diante de quem Ele é, e naquele grande dia Ele decide nos assumir diante do Todo-Poderoso. Então é isso que vale, é para isso que vale a pena. Então não importa se vão fechar a porta das resenhas para você, não importa se os teus amigos vão deixar você de fora, não importa quando você começar a olhar pessoas te deixando de fora, pessoas que te mandavam mensagem todo dia não te mandando mais, pessoas te anulando de situações, pessoas te evitando, pessoas fugindo de você. Eu quero te dizer, bem-vindo, porque você começou a mostrar as marcas de Cristo na sua vida. E quando você começou a mostrar as marcas de Cristo na sua vida, é possível que o mundo te rejeite, mas que bom, nós não fomos chamados para agradar o mundo, nós fomos chamados para salgar o mundo. Sabe por que essa geração está se corrompendo? Porque eles querem sociabilidade. Sociabilidade. Eles querem ser aceitos em todos os ambientes, em todos os lugares. E meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Esquece isso aí. Se não for por uma missão, você vai sair do seu propósito. Vou repetir, se não for por uma missão aonde você tem que ir, você vai sair do seu propósito. Sabe por que tem muita gente que não está aguentando ficar na igreja? Por quê? Porque não entende que em alguns lugares e algumas circunstâncias vai ter que ser por missão e não propósito. Missão é algo que você vai, você passa, mas não permanece. Então, quando você passa e não permanece, você cumpre uma missão. E quando você cumpre uma missão, você sai dali mais fortalecido, porque as pessoas olham para você e começam a ver Jesus em você e dizem, mas nossa, como está diferente, nossa, como a fulana está diferente, mas você não vai ficar aqui não, não vou ficar aqui não, por quê? Porque eu vim aqui cumprir nessa noite uma missão e a minha missão foi cumprida, agora eu preciso ir para o meu propósito, porque lá no meu propósito tem coisas maiores para fazer, e as coisas maiores que tem para fazer no meu propósito, eu preciso anunciar ali na frente. Então deixa eu te falar, não barganhe o seu propósito. Vale a pena. Eu vou repetir, vale a pena. O Senhor vai te fortalecer nessa noite, vale a pena. Vale a pena, aleluia. Vale a pena, aleluia. Vale a pena, aleluia. Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena, é missão. Você precisa entender que você cumpre missões para viver o seu propósito. Vale a pena. Vale a pena. Eu vou sair daqui nessa noite finalizando essa palavra dizendo para você, vale a pena. Vale a pena. Vale a pena você ter algumas portas fechadas por algumas pessoas. Vale a pena. Eu vim aqui te encorajar. Sabe o que Deus fala ao meu espírito? Que tem pessoas que estão se sentindo sós. Tem pessoas que estão se sentindo em isolamento total. Por quê? Porque aqueles que te viraram as costas, você já reparou, eles te viram as costas e não estão satisfeitos com o distanciamento. Além deles te virarem as costas, ele ainda diz que é você que virou as costas. As pessoas viram as costas para você e tem a coragem de dizer que você virou as costas. Só que o que as pessoas não entendem é que quando nós estamos cumprindo um propósito, é necessário passarmos. Você entende isso aqui? Então hoje eu quero que você entenda, e assim eu finalizo. O que eu vou fazer com tudo isso, profeta? Eu vou viver o meu propósito. E eu vim aqui te encorajar a viver o seu propósito com Cristo. Sabe por quê? Porque Ele pode definir o seu propósito. Aquela mulher, quando ela toca, Ele diz, mediante a tudo isso, a tua fé te salva. Mas no último versículo 20, olha o que Ele fala aqui. E assim eu encerro. No verso 23, na minha versão, que é a King James atualizada, diz, minha filha,
A tua fé te salvou. Vai-te em paz e esteja liberto do seu sofrimento. Sabe o que eu quero que você entenda? Existe alguém e uma única pessoa que pode te livrar do seu sofrimento. E essa pessoa que pode te livrar do seu sofrimento nessa noite quer que você apenas o toque. Se você toca nele, ele cura as áreas da sua vida e ainda te dispensa livre do seu sofrimento. Você está entendendo isso aqui nessa noite? Então hoje, saia daqui com essa palavra. Saia daqui com essa palavra. Você vai sair daqui hoje entendendo quem você é e quem Cristo é. E quando você entende quem Ele é, você começa a entender que você precisa tocar. E quando você toca nele, você extrai dele aquilo que você precisa. Por quê? Porque você tão somente tocou naquele que pode mudar a sua história. Aleluia. Você recebe essa palavra no seu coração.